Olá pessoal, vamos falar de quadriláteros. O que é um quadrilátero para a gente? Quadrilátero é toda figura geométrica plana que tenha quatro lados. Toda figura geométrica plana de quatro lados é um quadrilátero. Nós temos aqui um quadrilátero, no caso aqui ele é um quadrilátero côncavo, e esse é um quadrilátero também, um quadrilátero convexo. Desses quadriláteros, o que nós podemos falar de característica de um quadrilátero? Além dos quatro lados, né? Nós podemos falar que um quadrilátero a respeito de ângulo. Se eu pegar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, dá 360 graus. Se eu fizer a soma dos ângulos externos de um quadrilátero, também dá 360 graus. Vamos olhar o ângulo externo desse quadrilátero convexo. Se eu puxar o suplemento, o ângulo externo é o suplementar do ângulo interno. Então, se eu pegar, esse é o meu ângulo externo, suplementar, esse é o ângulo externo, esse é o ângulo externo, esse é o ângulo externo. Se eu somar esses ângulos externos, todos eles dá 360 graus. E ele possui duas diagonais. Diagonal é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, né? Então, essa é uma diagonal, essa é uma outra diagonal. Essa é uma diagonal, essa é uma outra diagonal. Essas são as características que tem qualquer quadrilátero. Agora vamos falar de cada quadrilátero, casos particulares de quadrilátero, para a gente não esquecer de cada caso, sempre é importante lembrar. Primeiro caso é o trapézio. O trapézio, o que faz esse quadrilátero ser chamado de trapézio? Primeira coisa é isso, ó, bases paralelas. Todo trapézio possui as bases paralelas. Essa base de baixo e a base de cima elas são paralelas. Nós gostamos de chamar de base maior e base menor. Ele possui as bases paralelas. Mas o que faz esse cara também ser chamado de trapézio? Seria isso aqui, ó. Se eu pegar o ângulo interno P com o ângulo interno Q e somar, dá 180. Se eu pegar o ângulo interno em S com o ângulo interno em R e somar, também dá 180. Essas duas características de somar ângulos, lembrando lá das retas paralelas cortadas por uma transversal, os nossos ângulos colaterais. E outra coisa em trapézio, base média. Se eu pegar o ponto médio do segmento PQ com o ponto médio do segmento SR e ligar, nós temos a nossa base média. A base média, vou chamar ela de BM. A base média é a média aritmética das bases que nós temos no trapézio, da base maior com a base menor. Lembrando que o trapézio aparece essa base média, mas não é só no trapézio, muitas vezes esquece. Vou fazer uma parada um pouquinho de quadrilátero só para falar de triângulo, mas eu quero falar somente da base média de um triângulo. Funciona parecido, eu vou traçar um triângulo e vou traçar a base média dele. Da base média, do ponto médio de um lado para o ponto médio do outro lado. Se eu traçar essa base média, ela é referente à base que está de frente a ela, essa base de baixo. E a base média também, só que aqui é só a metade da base que ele está de frente. Essa é a base média de um triângulo. E aparece em provas e o pessoal esquece, então vamos lembrar dela. Voltando para quadrilátero. E vamos fechar quadrilátero falando, no caso do trapézio, falando de cálculo de área. O cálculo da área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ou, como base maior mais base menor dividido por 2 é a nossa base média, eu posso falar que a área dele é base média vezes a altura. A altura de um trapézio é a distância entre os dois lados paralelos, não é isso? A distância entre as bases. Para o trapézio, essas são as características de qualquer trapézio. Vamos pegar uns casos particulares de trapézio, que seria o caso do trapézio isósceles, trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Só para caracterizar o que cada um tem. O que faz esse cara primeiro?
ser chamado de trapézio isósceles? Seriam os lados não paralelos terem mesma medida. O trapézio ser escaleno, os lados não paralelos ter medidas diferentes. E o trapézio ser retângulo, um desses lados não paralelos, ser perpendicular às bases. Esse é o nosso trapézio retângulo. Continuando com o quadrilátero, agora nós vamos falar do paralelogramo. Esse é o nosso paralelogramo. Mas repare bem no paralelogramo que ele possui as bases paralelas. Se eu pegar o ângulo interno P com o ângulo interno Q, ele dá 180. O ângulo interno S, se o ângulo interno R, também dá 180. E se eu traçar a base média, ele será a média aritmética dessas bases. Então, todo paralelogramo é um trapézio. Todas as características que um trapézio tem, um paralelogramo aceita. Vamos acostumar com essa definição, o trapézio não é um quadrilátero à parte. Nós estamos só restringindo condições. Mas o que faz esse quadrilátero ser chamado de paralelogramo e não de trapézio? Seria todos os lados dele serem paralelos 2 a 2. O lado de cima, o PS, é paralelo ao de baixo, o QR, e o lado PQ é paralelo ao lado SR. Esse caso, lados paralelos 2 a 2. O que nós temos também? Nós temos que os lados opostos são congruentes. O segmento PS tem a mesma medida do segmento QR e o segmento PQ tem a mesma medida do segmento RS. Isso que nós temos. Lados opostos são congruentes. O que mais nós temos? Nós temos os ângulos opostos congruentes. O ângulo em Q tem a mesma medida do ângulo em S. O ângulo em P tem a mesma medida do ângulo em R. Ângulos opostos são congruentes. E nós temos a respeito dos ângulos consecutivos, são suplementares. Como nós sabemos que esses dois ângulos são iguais, se eu pegar o ângulo interno P com o ângulo interno Q, somam 180, condições do trapézio. E o ângulo interno Q com o ângulo interno R também somam 180. O ângulo interno R com o ângulo interno S também somam 180. Os ângulos consecutivos são suplementares. E as diagonais dele cruzam no meio da figura. Se eu traçar as duas diagonais, esse ponto que elas cruzam é o meio da figura. E o cálculo de área dele? A área dele é base vezes altura. A base está aqui e a altura é a distância entre as duas bases dele, Essa é a nossa altura. Base vezes altura. Outro caso particular de quadrilátero, que é o retângulo. O retângulo, ele tem lados paralelos 2 a 2. O retângulo, ele tem lados opostos congruentes. O retângulo possui ângulos opostos congruentes. Se eu traçar a diagonal, elas se cruzam no meio da figura. Um retângulo tem todas as características que um paralelogramo tem. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Isso que nós temos que lembrar. Mas o que faz esse cara aqui ser chamado de retângulo e não de paralelogramo? O que faz ele ser chamado de retângulo e não de paralelogramo seriam os ângulos congruentes. O que nós já sabemos quando desenha um retângulo é colocar os 90 graus em cada um dos ângulos. Isso que faz um retângulo ser chamado de retângulo e não de paralelogramo. E tem mais, por essa definição, cai também que as diagonais têm a mesma medida. Se eu traçar as duas diagonais, elas possuem a mesma medida. E o cálculo da área dele, como que nós fazemos? A área também é base vezes altura. A base é esse segmento e a altura é esse segmento. Nada impede de falar que a área é o comprimento vezes a largura, que também é a área dele. Mas a gente acostuma tanto com base vezes altura, vamos deixar base vezes altura. Esse é o cálculo da área de um retângulo. Vamos para outro quadrilátero, que é o nosso losango. O losango é um outro quadrilátero, mas o que nós temos no losango? Lados paralelos 2 a 2. Isso nós temos no losango. O que mais nós temos no losango?
Ângulos opostos são congruentes. Se eu traçar as diagonais, elas cruzam no meio da figura. Então, todo losango é um paralelogramo. O losango, a característica dele é ser um paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Mas o que faz esse cara ser chamado de losango e não de paralelogramo? Seria os lados têm a mesma medida. Um losango, a gente acaba esquecendo disso. Todos os lados dele têm a mesma medida. O que mais que um losango tem? As diagonais são perpendiculares. Esse aqui é muito bacana por causa dos triângulos retângulos que a gente faz. Se as diagonais são perpendiculares, nós temos esses 4 triângulos retângulos. E nós já sabemos os nomes delas, né? Diagonal maior, diagonal menor. Mas o que mais nós podemos falar desse retângulo? As diagonais são bissetrizes. Não falei isso aqui hora nenhuma para trás, viu? Não confunda isso. As diagonais são bissetrizes somente no losango. Então, se você tem um quadrilátero e esse quadrilátero, as diagonais são bissetrizes, esse quadrilátero é um losango. E que mais? Qual que é o cálculo da área dele? A área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Esse é o cálculo da área dele. Então, todas essas características aqui são características do losango. Outro quadrilátero. E o mais bonitinho deles, que é o quadrado. Olha só o que o quadrado tem. O quadrado tem lados paralelos 2 a 2. Se eu traçar as diagonais, elas cruzam no meio da figura. Os ângulos opostos dele têm a mesma medida. Então, ele é um paralelogramo. Todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. O que mais um quadrado tem? Ângulos de 90 graus. As diagonais dele têm a mesma medida. Então, o que mais que ele tem? Ele é um retângulo. Ele tem todas as características do retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Se eu traçar as diagonais dele, vamos relembrar aqui, ó, elas são bissetrizes também, e elas serão perpendiculares. Então, ele é um losango. O quadrilátero, que é o quadrado, é o mais bonitinho de todos. Ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um losango. Vale todas as características que nós falamos para trás. E o cálculo da área dele, a área de um quadrado, é o lado dele ao quadrado. E relembrando aqui, se eu quiser a diagonal do quadrado, a diagonal dele é o lado raiz de 2. Se eu quiser calcular a diagonal dele, poderia usar o teorema de Pitágoras, mas está aqui a fórmula dela. A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, por uma observação, nós podemos falar que nós temos o universo dos quadriláteros. Nesses quadriláteros, quando a gente restringiu mais um pouquinho, nós falamos que tudo era trapézio. Então, o trapézio está dentro dos quadriláteros. Restringindo mais um pouquinho, nós falamos que criamos os paralelogramos. Então, os paralelogramos têm mais uma restrição lá, né? Depois veio quem? Depois veio o retângulo, depois veio o losango e depois veio o quadrado. E todos os 3 são paralelogramos. E se todos os 3 são paralelogramos, todos os 3 estão dentro de paralelogramos. Então, a primeira coisa que nós temos é um retângulo e depois nós temos um losango. Por que eu fiz essa interseção? Porque quando a gente fala do quadrado, o quadrado é um retângulo e o quadrado é um losango. Então, ele é um losango e ele é um retângulo. E o retângulo não é um losango. O retângulo só será um losango quando ele for quadrado. O quadrado é a interseção dessas duas figuras. Então, esse é o universo que nós temos. Primeiro os quadriláteros, depois trapézio, depois paralelogramos. E dentro dos 3 casos aqui, né, que os 3 casos são paralelogramos, mas o quadrado é todos os 3, né? Ele é um losango e ele também é um retângulo. Então, esse é o universo dos quadriláteros que nós temos. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.